A Europa teria chance de enfrentar os Estados Unidos da América? Alguns anos atrás, uma pergunta dessas pareceria absurda. Os Estados Unidos eram o garantidor da segurança, pilar da OTAN e base da estabilidade ocidental. Um conflito entre a Europa e os Estados Unidos era considerado um cenário impossível, algo que simplesmente não era cogitado. Porém, nos últimos meses, essa suposição foi abalada. A disputa sobre a Groenlândia, a pressão aberta, os ultimatos e a linguagem que até então era usada exclusivamente contra rivais, não contra aliados. De repente, surge uma pergunta desconfortável, mas legítima. O que aconteceria se os interesses da Europa e dos Estados Unidos entrassem em conflito direto? Não na teoria, mas na prática. Este vídeo não busca sensacionalismo nem um cenário de guerra. Procura responder quais são as reais relações de poder e quais ilusões o Ocidente manteve por anos. O que significa enfrentar os EUA? Enfrentar os Estados Unidos não é declarar guerra nem enviar exércitos. Entre as grandes potências é diferente. Significa a capacidade de resistir à pressão política, às sanções econômicas, aos ultimatos de segurança e à projeção de força militar que talvez nunca se transforme em um conflito aberto. Conflitos entre grandes potências geralmente são resolvidos antes de chegarem ao campo de batalha, nas negociações, na economia, no controle de território e na capacidade de impor a própria vontade sem que um único tiro seja disparado. Ao perguntar se a Europa teria chance contra a América, não questionamos quem possui mais tanques. Estamos perguntando quem teria vantagem em uma situação onde política, economia, presença militar e tempo se misturam. E é justamente nesse tipo de conflito que começam a aparecer as diferenças fundamentais entre o que a Europa é e o que os Estados Unidos representam. Assimetria, não conflito. Ao comparar a Europa e os Estados Unidos, muitas vezes se comete um erro fundamental. O conflito é apresentado como o choque de dois blocos comparáveis. Só que a realidade é diferente. Não é um confronto simétrico, mas assimétrico. Os Estados Unidos são um único ator político e militar, com comando unificado, tomada de decisões rápida e projeção global de poder. A Europa é composta por dezenas de países com interesses variados, prioridades de segurança diferentes e limitações políticas distintas. Mesmo que tivessem um potencial militar semelhante no papel, na prática não conseguem utilizá-lo com a mesma rapidez nem com a mesma coordenação. Os Estados Unidos conseguem agir imediatamente. A Europa precisa primeiro discutir, buscar consenso e negociar compromissos internos. Em uma situação de pressão ou crise, o tempo se torna um fator decisivo. Não é quem tem mais recursos, mas quem consegue usá-los primeiro que ganha vantagem. E é justamente aqui que o equilíbrio imaginário começa a se romper. Não se trata de a Europa ser fraca. A questão é que ela é lenta, dividida e presa às suas próprias regras. Os Estados Unidos, nessa comparação, não aparecem como um adversário mais forte no sentido clássico, mas como um ator que já possui uma vantagem sistêmica antes mesmo do início do conflito. Os EUA já estão na Europa. O debate sobre se os Estados Unidos conseguiriam se impor militarmente na Europa tem uma fraqueza fundamental. Parte da ideia de que os EUA teriam que entrar na Europa primeiro, mas os Estados Unidos já estão na Europa há muito tempo. E não de forma simbólica, mas física, permanente e sistemática. No continente europeu, atualmente há cerca de 100 mil soldados americanos, distribuídos em países-chave, desde a Alemanha, passando pela Polônia até a Itália, o Reino Unido e a Romênia. São unidades com seu próprio comando, sua própria logística e ligação direta com as estruturas globais americanas. A Europa, nesse sentido, não é um lugar onde os Estados Unidos precisem construir algo do zero. A infraestrutura americana existe aqui há décadas. Bases como Ramstein na Alemanha, Aviano na Itália, Lakenheath na Grã-Bretanha ou Rota na Espanha não são apenas aeroportos militares. São nós de comando, abastecimento e projeção de poder. É por meio delas que, em crises, se coordenariam operações aéreas, deslocamento de tropas e apoio logístico. Os Estados Unidos têm na Europa caças modernos, incluindo F-15, F-16 e F-35 sistemas de alerta antecipado, aviões-tanque e acesso a bombardeiros estratégicos que, embora rotacionem a partir dos Estados Unidos,
são capazes de atingir a Europa em poucas horas. Isso cria uma realidade em que os Elera teriam domínio aéreo praticamente de imediato. Um capítulo à parte é o fator nuclear. Os Estados Unidos têm armas nucleares táticas do tipo B-60 e posicionadas em território europeu em vários países membros da OTAN. Embora estejam fisicamente na Europa, o controle continua com Washington. A Europa não tem comando nuclear conjunto. Só França e Reino Unido têm armas nucleares, usadas principalmente para dissuasão e proteção de seus principais aliados, não para conflitos em grande escala. Esse desequilíbrio significa que, em qualquer cenário sério de segurança, a palavra final caberia aos Estados Unidos. O ponto-chave, no entanto, é que essa presença americana não existe em um vácuo político. Ela está distribuída no território de países que fazem parte tanto da União Europeia quanto da OTAN, e que têm seus próprios interesses políticos, disputas internas e limitações. Se a Europa precisasse enfrentar os Estados Unidos, lidaria tanto com pressão externa quanto com conflito interno. Como reagir a uma força que já está em seu território sob a bandeira de um aliado? É justamente aqui que fica claro que a questão das chances da Europa não é um jogo militar hipotético, mas um problema político e de segurança extremamente complicado, no qual Washington já tem vantagem antes mesmo de qualquer coisa se agravar. O primeiro golpe sem disparar um tiro. Se os interesses da Europa e dos Estados Unidos entrassem em um conflito sério, o primeiro golpe não viria de bases militares, nem dos convéses de navios. Viria da economia. Aqui, os Estados Unidos têm maior espaço para exercer pressão rápida e eficaz, sem precisar da aprovação do Congresso, o OTAN ou aliados. Bastaria uma decisão da Casa Branca, tarifas, sanções, regulações, restrições de acesso ao mercado americano. Tudo isso são ferramentas que os aliados já usaram no passado, até mesmo contra parceiros, quando consideraram vantajoso. A Europa depende da economia americana. Está interligada de forma muito mais profunda do que costuma admitir. Os Estados Unidos controlam elementos-chave do sistema financeiro global. O dólar é a moeda dominante no comércio mundial. Os bancos e instituições financeiras americanas têm alcance muito além das fronteiras do século raiz, e o acesso a eles é fundamental para as empresas europeias. Se Washington recorresse a instrumentos financeiros, o impacto seria rápido e doloroso. As empresas europeias enfrentariam custos mais altos e financiamento limitado. Incerteza nos mercados. Tudo isso antes mesmo que a reação política em Bruxelas pudesse começar. A Europa até possui sua própria bazuca econômica. A União Europeia tem uma política aduaneira unificada e, nos últimos anos, adotou instrumentos contra a coerção econômica que lhe permitem implementar medidas de retaliação em grande escala. Estão em jogo tarifas de dezenas de bilhões de euros, restrições ao acesso de empresas americanas ao mercado único ou a suspensão de alguns acordos comerciais. No entanto, o problema não é a existência dessas ferramentas, mas sim o tempo. A ativação dos mecanismos europeus exige análises, votação dos Estados-membros e consenso político. Os Estados Unidos conseguem agir imediatamente, a Europa reage lentamente. Outro ponto fraco é o desequilíbrio interno dos impactos. As medidas americanas não afetariam todos os países europeus da mesma forma. Algumas economias seriam mais pressionadas que outras. O caso automobilístico: indústria, aviação, tecnologia, energia. Isso criaria imediatamente tensões internas entre os Estados-membros. Enquanto uma parte da Europa pressionaria por uma resposta dura, outros países buscariam maneiras de aliviar as tensões para proteger suas próprias economias. É exatamente nesse ponto que o conflito econômico se transforma em um problema político, enfraquecendo a unidade. Para os Estados Unidos, isso é uma vantagem crucial, pois não precisam derrotar toda a Europa. Basta dividi-la. A pressão econômica é a ferramenta ideal, porque age rapidamente, de forma seletiva e sem uma escalada visível. E é exatamente por isso que, em um eventual conflito, seria a primeira e mais provável arma a ser usada. Antes mesmo de se falar em força militar, a Europa já estaria lidando com as consequências de um golpe econômico que a atingiria internamente. Pressão sem guerra. Segurança como alavanca. Se a pressão econômica não fosse suficiente, ou se a Europa começasse a procurar maneiras de contorná-la, os Estados Unidos têm outro nível de pressão à disposição. Não é guerra,
é segurança. O problema fundamental da Europa é simples. Sua arquitetura de segurança ainda é baseada nos Estados Unidos. Não formalmente, mas na prática. A OTAN sem os EVA não é uma aliança militar completa, mas sim uma estrutura política. O comando americano, a inteligência, a logística, os satélites e a capacidade de projeção rápida de força são o que tornam a OTAN uma ferramenta real de segurança. Os Estados Unidos, nesse sistema, não precisam agir de forma dramática, retirar tropas ou cancelar compromissos. Basta uma leve mudança de comportamento, uma desaceleração na tomada de decisões, cautela ao planejar, menos vontade de pagar os custos, sinais de que a garantia de segurança não é automática, mas condicionada. Para a Europa, isso seria um problema fundamental, não porque enfrentaria imediatamente uma ameaça militar, mas porque se encontraria em uma incerteza estratégica. Cada país teria que se perguntar: podemos realmente contar com os exércitos em uma situação de crise? E se não, o que isso significa para as nossas decisões de hoje? Essa incerteza tem consequências concretas. Países do flanco leste pressionariam por laços mais próximos com Washington a qualquer custo. Outros países buscariam reduzir o conflito com os AEOAs para proteger sua segurança. O resultado não seria uma posição europeia unificada, mas sim a fragmentação da postura comum. Os Estados Unidos nem precisariam apresentar um único ultimato. Bastaria deixar a Europa em dúvida. Na política de segurança, a dúvida muitas vezes é mais forte do que uma ameaça aberta. Ao mesmo tempo, é preciso dizer que a Europa não tem uma substituição rápida. Construir suas próprias capacidades de defesa leva anos, não meses. Comando próprio, planejamento conjunto, interoperabilidade, transporte estratégico, sistemas de satélite, tudo isso são áreas em que a Europa tem lacunas que não podem ser preenchidas com uma declaração política. E é justamente aqui que se revela o cerne do problema. A Europa pode ter força econômica, potencial tecnológico e enormes recursos, mas, no campo da segurança, ainda é dependente. E a dependência se transforma em alavanca durante um conflito. Os Estados Unidos, assim, não precisariam vencer a Europa nem economicamente nem militarmente. Bastaria para eles manter uma situação em que a Europa não tem certeza se pode se dar ao luxo de ir contra a vontade de Washington. Num ambiente assim, é difícil tomar decisões fundamentais. Por que a Europa recuaria? Em um conflito hipotético com os Estados Unidos, a Europa não enfrentaria uma questão de coragem, mas sim uma questão de preço. E é exatamente aqui que o cenário começa a mudar de forma definitiva. Não porque a Europa não tivesse opções de resistência, mas porque os custos da confrontação seriam imediatos, desigualmente distribuídos e politicamente difíceis de sustentar. A Europa funciona com base no consenso. Isso é sua força em tempos de paz, mas em crises isso se torna uma fraqueza. Toda decisão importante requer o consentimento de países com histórias, laços econômicos e preocupações de segurança diferentes. Em uma situação de pressão, não existiria uma única resposta europeia, mas várias estratégias paralelas. Alguns países estariam dispostos a entrar em confronto, enquanto outros tentariam congelar ou contornar o conflito. Os Estados Unidos não precisariam criar essa divisão. Bastaria deixá-la se manifestar. No momento em que a Europa não conseguisse concordar com uma abordagem unificada, a pressão automaticamente passaria de um conflito externo para uma disputa interna. E uma disputa interna é sempre mais perigosa para a Europa do que um inimigo externo. É preciso perceber mais uma coisa. Os Estados Unidos, nesse cenário, não arriscariam sua existência. Para Washington, defender seus interesses seria uma obrigação. Para a Europa, seria a estabilidade do sistema sobre o qual está construída. As elites políticas rapidamente enfrentariam a questão de saber se faz sentido escalar o conflito, e os resultados podem ser o enfraquecimento da economia, incerteza na segurança e aumento da tensão interna. E é justamente aqui que nasce o pragmatismo, não ideológico, mas político. A maioria dos governos europeus preferiria buscar um acordo a enfrentar um confronto aberto. Não porque os Estados Unidos tenham poder absoluto, mas porque a Europa não teria um motivo comum suficientemente forte para ir até o limite. Isso não significa capitulação. Seria mais um recuo silencioso, compromissos, reformulação de posições, deslocamento das linhas vermelhas, exatamente como acontece na maioria das vezes na política internacional, sem gestos dramáticos, sem declarações de derrota, mas com um resultado claro.
Neste ponto, a dura realidade se revela. A Europa não perderia uma guerra nesse tipo de conflito. Ela tentaria evitá-la, e os Estados Unidos saberiam disso. A chance existe, mas não hoje. Saber se a Europa conseguiria enfrentar os Estados Unidos não tem resposta simples. Não porque seja hipotética, mas porque a resposta depende do tempo. No curto prazo, a Europa não teria vantagem, nem militarmente, nem politicamente e nem em termos de sistema. Os Estados Unidos têm resultados, vantagem na rapidez de tomada de decisões, comando unificado, alavancas econômicas e também dominância em segurança. A Europa enfrentaria a pressão do poder fragmentado, disputas internas e impactos assimétricos que a enfraqueceriam internamente antes mesmo que pudesse agir de forma unificada. Isso, no entanto, não significa que a Europa seja impotente. No médio e longo prazo, a Europa tem potencial para se tornar um ator geopolítico independente. Ela possui força econômica comparável aos Estados Unidos, capacidades tecnológicas, peso demográfico e uma base industrial. O que lhe falta não são recursos, mas vontade política, agilidade nas decisões e uma verdadeira autonomia estratégica. A crise em torno da Groenlândia, portanto, não é apenas uma disputa territorial, é um aviso. Mostra que o Ocidente já não é automaticamente unido e que a proteção americana não é incondicional. Abre questões que a Europa adiou por muitos anos. Quem a protege, quem decide sobre sua segurança e o que está disposta a sacrificar se os interesses dos aliados divergirem. Por isso, no cenário mais provável, não é uma confrontação militar. É pressão, compromissos e uma adaptação gradual à nova realidade, na qual os Estados Unidos agem de forma mais dura e a Europa é forçada a reagir mais rápido do que estava acostumada. Se a Europa quiser realmente ter uma chance de enfrentar os Estados Unidos algum dia, não será no campo de batalha. Será na sua capacidade de agir de forma unida, agir rapidamente e assumir as consequências de suas próprias decisões. Até lá, o conflito com o CBUA seguirá sendo mais um teste de maturidade europeia do que um confronto real entre potências. E essa é justamente a lição mais importante de toda essa disputa. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através do Valeu. Para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Agradeço muito.